Olá, eu sou o professor Daniel Reis e nesta videoaula quero conversar especialmente aí com você que é líder, que é obreiro, que é ministro, que é professor, dirigente ou simplesmente um cristão aí que deseja levar a sério a sua caminhada com Deus. Nosso tema é a vida que passará pelo fogo. Talvez você esteja se perguntando, que fogo é esse aí? Paulo fala em 1 Coríntios 3 que chegará um momento em que a obra de cada um vai ser manifestada e provada pelo fogo. E aqui está uma questão central desta aula. O que estamos construindo hoje permanecerá quando a nossa vida passar pela aprovação de Deus? Pois é, queridos, nós vivemos aí uma sociedade que mede o sucesso daquilo que conseguimos pelo tanto que nós acumulamos. Patrimônio, títulos, reconhecimento, influência, seguidores, posição. Só que Deus tem um olhar diferente. Deus não olha para a vida exatamente da mesma maneira como nós olhamos. Aliás, a pergunta de Deus não será quanto você acumulou. A pergunta será o que você construiu. Até porque existe aí uma diferença enorme entre aquilo que impressiona as pessoas e aquilo que de fato possui valor diante de Deus. A grande verdade é que todos nós, com raríssimas exceções, estamos construindo. Com o nosso tempo, com os nossos recursos, com os nossos dons, a nossa chamada, com a nossa influência, com as nossas decisões. E a questão aqui deixa de ser agora apenas aquilo que nós estamos construindo e passa a ser, com mais importância também, o que estamos construindo. E principalmente, aquilo que eu estou construindo sobreviverá ao fogo? Vamos lá. Vamos refletir sobre isso. Para a gente pensar um pouquinho mais, a gente precisa estabelecer aqui algumas verdades. Vamos lá. Primeira, a salvação ela é fundamento, gente. Salvação não é bônus, salvação não é prêmio, salvação não é recompensa. Antes da gente falar sobre boas obras, a gente precisa parar um pouquinho para estabelecer uma verdade fundamental aqui. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Paulo afirma lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, que somos salvos mediante a graça, mediante a fé, e que isto não vem de nós. Portanto, ninguém trabalha para Deus para comprar salvação. Ninguém conquista o céu porque pregou mais. Ninguém conquista o céu porque ocupou um cargo. Ninguém conquista o céu porque foi um grande líder. Queridos, a salvação é resultado da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe. Lá no versículo 10, Paulo diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então perceba aqui a ordem. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque fomos alcançados pela salvação. A obra não produz salvação. A obra vai revelar que a graça está produzindo em nossas vidas. Por isso, liderança cristã, serviço a Deus, não deve nascer da tentativa de conquistar o amor de Deus. Nós servimos porque já fomos alcançados pelo amor de Deus. E acredite, isso muda completamente a nossa motivação. E aí surge a seguinte pergunta, Por que você faz o que faz? E essa é uma pergunta especial, importante a líderes, a obreiros e a todos aqueles que estão aí envolvidos na obra do Senhor.
Por que você faz o que faz na obra de Deus? Essa pergunta, às vezes, ela se torna desconfortável, mas ela é necessária. Né? Porque nós podemos fazer a coisa certa, mas pelo motivo errado. Podemos pregar por reconhecimento, podemos cantar por aplausos, podemos liderar para ocupar uma posição, podemos até servir para sermos vistos, podemos trabalhar na igreja porque queremos aprovação, não é? Podemos até transformar o ministério em uma plataforma para alimentar o nosso ego. Por fora, tudo pode parecer ministério, mas Deus não olha apenas para aquilo que nós fazemos. Deus olha também para aquilo que nos motiva. Ou seja, duas pessoas podem realizar exatamente a mesma tarefa. Uma vai fazer por amor e a outra por vaidade. Então, externamente, o resultado pode parecer igual, mas diante de Deus não é igual. Por isso que Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios 3, fala das obras que passarão pelo fogo. Ou seja, o fogo de Deus é que vai revelar o verdadeiro valor daquilo que nós construímos. E aí entra um outro aspecto, né? Nós somos administradores e não proprietários. Esse conceito aparece na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, onde Jesus apresenta um senhor que viaja e entrega todos os seus bens, toda a sua riqueza aos seus servos. E aqui existem alguns princípios que a gente precisa entender. Primeiro, os talentos pertenciam ao senhor e não aos servos. Os servos foram apenas administradores daquilo que haviam recebido. Pense um pouquinho. Isso se aplica à nossa vida. Sabe por quê? Porque nosso tempo realmente não é nosso. Nossos dons não são nossos. Nossa capacidade não é nossa. A nossa influência não é nossa. Nossos recursos, oportunidades, responsabilidades foram confiados a nós por Deus. Em resumo, nós somos administradores. E todo administrador, em algum momento, presta conta. Então isso muda radicalmente a maneira como nós devemos enxergar a vida. Aí talvez você pense assim: eu tenho pouco. Mas a pergunta não é quanto você recebeu. A pergunta é o que você fez com aquilo que recebeu. Percebeu? Então na parábola, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1, ou seja, nem todos recebem a mesma responsabilidade ou a mesma quantidade, mas todos recebem alguma coisa. Observe também que o servo que recebeu 2 talentos, ele também recebeu o mesmo elogio daquele a quem foi confiado 5 talentos. E aí a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Por quê? Porque Deus não trabalha com a lógica da comparação. Deus avalia, não é competição, não é concorrência, não é comparação, mas sim fidelidade. Então você não precisa, meu irmão, minha irmã, ser aquilo que a outra pessoa é. Você precisa sim ser fiel com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém? Outro aspecto interessante é que Deus não está impressionado com a nossa aparência. Aqui nós chegamos ao coração de 1 Coríntios 3. Paulo fala aqui sobre diferentes materiais usados, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então é mais de forte. Porque todos podem estar construindo, todos podem estar trabalhando, todos podem estar envolvidos, mas nem toda construção possui a mesma qualidade. Perceberam isso? Existem pessoas extremamente ocupadas dentro da igreja, mas espiritualmente vazias. Existem pessoas que quase ninguém percebe, mas que possuem um valor gigantesco diante de Deus. Por quê? Porque Deus não mede
o tamanho da nossa atividade. Ele mede o valor espiritual daquilo que nós fazemos. Você pode ter um grande ministério e pouca profundidade. Você pode ter muita visibilidade e pouca fidelidade. Você pode ocupar uma posição importante, mas ter um caráter negligenciado. Agora, o contrário também pode acontecer. Alguém pode servir silenciosamente, pode cuidar de pessoas, pode orar sem ser visto, pode ensinar sem receber aplausos e pode permanecer fiel quando ninguém está olhando. Perceberam isso? Então, esta obra, ela tem enorme valor diante de Deus. Um detalhe importante que eu preciso destacar aqui para vocês é que o fogo mencionado pelo apóstolo Paulo não é para condenar, é para revelar. Paulo disse que a obra de cada um será provada pelo fogo. E aqui está uma distinção importante. Esse fogo não aparece aqui no texto como um fogo de condenação para decidir quem vai ser salvo ou não. A salvação está fundamentada em Cristo. Já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Fogo mencionado pelo apóstolo Paulo está relacionado à obra que vai ser avaliada por Deus. É como se Deus dissesse assim: agora vamos descobrir o que realmente havia nesta construção. Então aquilo que foi construído com amor vai permanecer. Aquilo que foi construído com obediência vai permanecer. Aquilo que foi construído com fidelidade vai permanecer. Agora, aquilo que foi construído com vaidade, com orgulho, com competição, com religiosidade ou com desejo de aparecer, vai ser consumido pelo fogo. Vale lembrar que naquele dia não haverá marketing, não haverá autopromoção, não haverá currículo ministerial, não haverá comparação entre cargos, não haverá como você esconder as verdadeiras motivações. Porque o fogo revelará o que realmente estamos construindo. Mas tem um outro aspecto importante também, né, dentro desta parábola dos talentos, que é o perigo da negligência. Existe um problema que a gente precisa considerar aqui. Nem sempre o problema é fazer algo errado. Às vezes o problema é não fazer aquilo que deveríamos fazer. Está visível na parábola dos talentos. O terceiro servo não roubou o talento. Ele simplesmente o enterrou. E isso é uma advertência muito séria. Existem pessoas com dons enterrados, chamados ignorados, ministérios abandonados, oportunidades desperdiçadas, né? Palavras que poderiam ter sido ditas e nunca foram, pessoas que poderiam ter sido alcançadas. Pense nisso. E aqui existe uma pergunta que nós precisamos fazer. O que Deus colocou em minhas mãos, o que Deus me confiou, eu estou cumprindo? Eu estou obedecendo? Eu estou exercendo? Ou estou enterrando o talento? Talvez seja um dom, talvez seja uma responsabilidade, talvez seja uma oportunidade, talvez seja uma reconciliação, talvez seja uma pessoa que precisa daquilo que Deus colocou em você. A parábola nos mostra que a negligência também tem consequências, porque o tempo passa e algumas oportunidades não voltam mais. Outro detalhe importante é o tribunal de Cristo, mencionado aqui, né, pelo apóstolo Paulo, e ele vai afirmar em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E isso deveria produzir em nós uma profunda responsabilidade. Sabe por quê? Porque haverá prestação de contas. E a pergunta será: como você administrou aquilo que recebeu? Como usou o tempo? Como tratou a sua família? Como utilizou os seus dons? Como você respondeu o chamado?
como você serviu a igreja, como você utilizou seus recursos, como você viveu quando ninguém estava olhando. Perceberam? Então, essas reflexões, elas são semelhantes à pergunta da parábola dos talentos. Deus não vai perguntar quanto você recebeu. Ele vai perguntar o que você fez com aquilo que recebeu. E eu acredito que isso deveria mudar radicalmente a nossa maneira de servir. Outro detalhe importante é que Deus, ele preza pela fidelidade e não pela visibilidade. Hoje nós fazemos parte de uma geração obcecada por visibilidade, não é assim? Só que o reino de Deus não funciona pela lógica da popularidade. Deus não recompensa tamanho de ministério, entendeu? Deus não recompensa quantidade de pessoas que nos conhecem. Deus não recompensa a fama, gente. Deus olha para a fidelidade. E talvez você não tenha um grande púlpito, talvez você não tenha milhares de seguidores, talvez o teu trabalho seja quase invisível, mas se você está sendo fiel àquilo que Deus colocou em suas mãos, isto possui valor eterno. Na parábola dos talentos, o elogio foi: foste fiel no pouco. Não é? O Senhor não disse ali: foste famoso, foste popular, foste o maior, mas sim, foste fiel. E essa talvez seja uma das palavras mais importantes para um líder cristão: fidelidade. Outro aspecto que a gente precisa aqui refletir é sobre a maior perda. Né? 1 Coríntios 3, a gente precisa levar muito a sério, porque Paulo aqui afirma que se a obra de alguém se queimar, essa pessoa sofrerá dano, embora seja salva. Isso apresenta uma possibilidade muito séria, porque é possível a gente chegar diante de Cristo salvo e perceber que muito daquilo que construímos não tinha valor eterno. Pense nisso. Anos de trabalho, energia, foco, recursos, preocupações, ambições, e no final descobrir que grande parte daquilo não permaneceu. Essa é uma perda que não precisa acontecer. Sabe por quê? Porque ainda há tempo. Não é? Ainda há tempo de construir. Ainda há tempo de rever prioridades. Ainda há tempo de abandonar aquilo que é aparência. Ainda há tempo de desenterrar talentos. Ainda há tempo da gente alinhar os motivos corretos. Ainda é tempo de investirmos naquilo que permanece. E aqui eu me encaminho para a conclusão desta aula. O que sobrará? Eu quero encerrar esta videoaula fazendo algumas perguntas. E quero que você não responda rapidamente, mas pense sobre elas. Pense sobre o que você está construindo através do que Deus confiou à tua vida. O que você está construindo com o ministério que Deus confiou? O que você está construindo dentro da sua família? O que você está construindo através dos dons que recebeu? O que você está construindo através da influência que Deus tem te permitido? E é uma pergunta mais importante ainda. Se hoje tudo aquilo que você construiu passar pelo fogo da avaliação de Deus, o que de fato vai permanecer? E todas essas perguntas tem uma mais importante: quanto você fez? E com qual motivação você fez? É claro que Deus está interessado na qualidade, não apenas no resultado, mas na motivação. Na atividade, não, mas na fidelidade. Não apenas naquilo que aparece, mas sim naquilo que permanece. Então, você que é líder, você que é obreiro,
você que é servo do Senhor, não construa apenas algo que impressione as pessoas. Construa algo que permaneça diante de Deus. Não viva apenas para chegar ao fim da caminhada, mas viva de maneira que, quando você se apresentar diante de Deus, você possa ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Eu acredito que este é o verdadeiro sucesso. Porque um dia a nossa obra passará pelo fogo. E naquele dia, somente aquilo que tiver valor eterno vai permanecer. Pois é, eu sou o professor Daniel Reis e deixo aqui para você essa pergunta. A tua vida está construindo algo que permanecerá depois do fogo? Que Deus te abençoe e até breve.